Jefferson, boa noite. Como é que vocês estão aí, gente? Como é que vocês estão se virando aí nessa pandemia? Júlia, Helene, olá, gente. Buenas, buenas, buenas. Deixa eu chamar a nossa super convidada. Convite enviado. Vou esperar agora a nossa grande Luciana entrar aí. Falar um pouquinho sobre... Boa. Sabe que o meu treino hoje, Bruno, vou confessar para você, foi cortar grama hoje, cara. Preparei a casa aí. Fiz uma brincadeira para receber a Luciana. Foi como eu me treinei hoje. Cortei grama, dei a geral lá fora para garantir minha academia. Tudo bem, Mônica, Roberto? Olá, olá, gente. Vamos chegando aí para a gente conversar, esperando a... É, super exercício. Oi, Luciana entrou. Vou esperar ela. E Oi, aí? Rafa. E Tudo aí, Luciana? bom? Grande presença. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Como é que vocês estão aí em Sampa? Estão em São Tudo Paulo bem. também? Não sei se Estamos em São estão em Paulo, São Paulo. em, fazendo um período de um confinamento um pouco maior aqui, Ah, nem me fala. mas estamos bem. E você, tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus estamos bem, estamos confinados aqui também, né? A gente está, enfim, né, tentando sobreviver ao que nós estamos, né? Eu acho que a nossa conversa hoje ela está mais da crista da onda impossível, né? É, Porque o que a gente está vendo, né, de problemas relacionados a ficar em casa, né, esse isolamento, né? E aí eu acho que foi muito feliz e agradecer o seu aceite de conversar com a gente para ver o que que a gente pode como nutricionista, profissional de saúde, onde é que a gente está nesse meio, nesse furacão que está acontecendo, onde é que a gente está aí, onde é que a gente como agente de saúde, onde é que a gente está inserido, né, nesse ambiente, né? E aí, isso aqui antes disso, deixa eu só fazer uma prévia com você, que claro. foi o seguinte. Todo domingo, pré-live, pré-websérie, eu faço uma perguntinha numa brincadeira Fala Sério com certeza. E eu fiz uma Aham. perguntinha lá do seu Instagram, que você botou lá lipoaspiração e a relação de gordura visceral. E o pessoal Aham. respondeu. Eu queria que você me desse então um gabarito, então, Lu. Fala para as pessoas. Me diz, fala sério ou É, com certeza? Tem essa relação mesmo? Como é que é isso? então, na verdade, depende um pouco de como a pessoa vai administrar depois dessa lipoaspiração, porque o que que acontece, né? Alguns estudos têm mostrado, e eles estão sendo bem contundentes, que quando a pessoa faz uma lipoaspiração e ela volta a engordar, como ela retirou células de gordura da região subcutânea, que é onde a lipo realmente é feita, Uhum. na hora que ela volta a ganhar gordura, aquela gordura não consegue voltar para aquele tecido adiposo subcutâneo. Então, ela se instala no tecido adiposo visceral, que a gente chama, né? Lá ali Entendi. entre as vísceras, atrás do músculo do abdômen. Então, se a pessoa não voltar a engordar, se for uma mudança de estilo de vida, onde ela tem uma rotina de exercício e tal, tudo bem, ela se mantém bem. O problema é que hoje muita gente usa a lipoaspiração como uma estratégia de emagrecimento. Então, eu quero emagrecer, eu faço lipo, eu volto a engordar, eu quero emagrecer, eu faço outra lipo, eu volto a Sim. engordar. E aí, neste caso, a gente vai tendo sim um acúmulo de gordura visceral e uma piora do quadro inflamatório geral desse indivíduo que passa a desenvolver essa adiposidade abdominal, né, intraabdominal que a gente fala, que é muito pior para a Sim. saúde do que a subcutânea. Então, de fato, É isso sempre bom acontece. lembrar para as pessoas assim, que estão nos ouvindo e estão nos vendo, é uma doença inflamatória, né? A obesidade, esse depósito de gorduras é um processo inflamatório crônico, né? E a gente precisa tratar isso de uma forma anti-inflamatória, que muitas vezes a gente parece que o processo cirúrgico não é o melhor caminho, né? Fazendo assim só um paralelo, a cirurgia bariátrica também, se a gente pegar dados do SUS, Uhum, de cada 10 pessoas, 7, 8 voltam à obesidade. Então é. não é resolutivo o processo, uma questão muito mais, entrando na nossa fala, muito mais comportamental, né? Que aí eu acho que vem muito ao que nós estamos Exato. discutindo. O que que é esse comportamento alimentar, então, Luciana, assim, no seu entendimento, na sua expertise? O que que a gente fala, assim, conceitos para isso a gente entender melhor? Eu acredito assim, é muito simplista a gente tentar resolver um problema como esse, assim, com uma cirurgia. Porque ele envolve essa questão do comportamento, da alimentação, do ganho de peso, envolve tantas questões, envolve religião, envolve cultura, envolve
até a influência da biota intestinal, envolve uma série de questões que muitas vezes é muito simplista achar que eu vou lá fazer uma cirurgia, que eu vou resolver o problema. Então, um grande desafio, eu acho, primeiro, é a pessoa encarar que ela precisa olhar para si para mudar o comportamento. Porque quando eu coloco a solução do meu problema em uma cirurgia, está fora de mim. Não Sim, sou eu, a sim. cirurgia vai resolver. Então, você assumir a responsabilidade e olhar para você e pensar em como você consegue mudar todos esses aspectos, isso traz muito mais responsabilidade, tanto de sucesso quanto de fracasso. Se Ó, der os certo, é dois lados mérito da moeda, seu, né? os dois lados da moeda. Exatamente. Se der certo, é mérito seu, mas se não der certo, se for fracassar, o fracasso também é seu. E é Sim. uma E muitas questão vezes a pessoa bem. bota o fracasso na cirurgia. Se o sucesso é meu, agora se for o fracasso, o problema foi a cirurgia, né? Exato, e essas cirurgias para resolver a questão do sobrepeso, a gente sabe que ela tem um período de duração aí de uns 5 anos. Se ao longo desse processo a pessoa não desenvolveu novos hábitos, um novo estilo de vida, isso não vai perdurar, como você falou. 7 ou 8 pessoas no SUS que fazem a bariátrica voltam porque elas não reaprenderam a lidar com o alimento. E é uma questão muito do comportamento. Então, faz parte da nossa cultura. Quando a gente visita o parente que a gente não vê faz tempo, ele espera a gente com um prato que a gente gosta. Uma Lembra a minha. mesa enorme. É. Exato, aquela mesa enorme. Então, isso faz parte. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso ressignificar alguns diálogos internos. Então, é um processo que leva tempo. E aí é o segundo ponto que eu acho que é importante. O ser humano ele é muito imediatista. Quando ele resolve que ele quer emagrecer, ele quer isso para amanhã. Uhum. Ele quer um resultado rápido. E aí, quando eu dou aula para os nutricionistas, eles falam assim para mim: ah, mas é porque ele quer uma pílula mágica, ele quer uma coisa muito rápida. Eu falei: todos nós queremos. Isso não é uma característica de quem quer emagrecer, é uma característica do ser Do ser humano. humano, inerente ao ser Para humano. tudo. Inerente ao Mas ser humano. você lembra, Luciana, há alguns anos atrás, a capa da Veja falava da erisina, que dizia emagrecimento em gotas, quando descobriram esse hormônio, né, de pigmentação do tecido adiposo. Você lembra que eles colocaram na capa academia em gotas? Porque é bem a sua fala. Eles É. tentaram trazer, cara, não precisa mais treinar, você vai tomar erisina em gotas e vai transformar tecido branco em marrom e vai queimar tudo isso. Você vê que loucura, que vem de anos esse histórico de loucura, né? Muito. Você lembra quando descobriram a leptina, que falavam é o hormônio da obesidade, agora Sim. resolvemos o problema. Só que assim, teve uma empresa que fez uma campanha muito legal em Buenos Aires, onde ela anunciou no jornal a pílula mágica do emagrecimento. Tem até um vídeo super legal no YouTube que mostra isso. E aí, eram 50 primeiras pessoas que chegassem, iam receber a pílula mágica do emagrecimento. E eles armaram com os parentes de algumas dessas pessoas, e o trajeto dessas pessoas para chegar nesse lugar foi todo cheio de desafios. As escadas rolantes não estavam funcionando, tinha que usar a escada comum, o ônibus que uma passageira pegou, quebrou, ela teve que sair a pé, o táxi do outro quebrou, ele teve que ajudar a empurrar, e eles foram criando situações onde essas pessoas tiveram que fazer esforço físico para Uhum. conseguir chegar nesse lugar onde estava a pílula do emagrecimento. E quando chega lá, eles têm um videozinho com todas essas cenas e com os familiares mostrando e falando, a pílula está dentro de você. Então, é uma Sim. mudança sua, frente De dentro à para fora, vida, né? de dentro para fora. É. Então, enquanto não cai essa ficha, fica uma busca meio inglória, porque a pessoa ela pega uma dieta mágica, que não é sustentável a longo prazo, Uhum. faz, Perfeito. chega no peso, abandona, porque ela não consegue sustentar, come tudo que ela não comeu, recupera sempre a mais. E isso a A gente vê literatura esse está efeito muito sanfona. clara. A É, gente vê esse efeito sanfona há décadas e a gente não consegue botar, incutir na cabeça da pessoa que realmente não funciona, né? O efeito sanfona é uma realidade. Desde a época da é. graduação a gente ouve o professor dizendo: olha, você perde 5, ganha 10, perde 10, ganha 15. Por que a gente não consegue colocar isso na cabeça? Acho que vem mais uma vez a questão comportamental, né? Por que você não consegue convencer a pessoa de que ela realmente não funciona, né? E ela não se convence pelas próprias experiências, né? O Lancha fala muito isso. Se a dieta funcionasse, a pessoa faria uma na vida. Se ela está Uhum. começando a segunda, terceira, quarta, é porque não funcionou. Mas sabe o que é pior, Rafa? Essas pessoas elas vão ficando com a seguinte sensação: a dieta funciona, sou eu que sou um fracassado e não tenho disciplina o suficiente para me manter na dieta. Sim, Então, entendi. o mérito é da dieta, mas assim, a minha amiga que conseguiu ficar na dieta tá magra até hoje, mas eu não tenho essa disciplina. E ela vai acumulando anos dessa sensação de fracasso
que ela vai ficando desmotivada e vai perdendo essa confiança de que ela é capaz de chegar onde ela quer. E acho que, aliado a isso que você falou, tem um outro lado que é o seguinte: nós, como profissionais de saúde, não somos treinados para ajudar as pessoas na mudança de hábito e de estilo de vida. Por Hoje que a que você gente pensa? Eu vi tem. até no seu stories isso. Por quê? É, porque a gente é treinado a corrigir o que está errado, a gente é treinado a Uhum. olhar o que a dieta, o que está errado, a gente vai lá e prescreve, a gente vai lá e corrige. Nós não somos treinados em empatia, em não julgamento, em comunicação não violenta, em fazer reflexões, perguntas abertas, trazer o paciente, o cliente para ajudar Se nesse colocar no lugar processo. dele, né? Se colocar no lugar Exato. do cliente, né? Nós somos treinados a impor. Ó, você segue essa dieta, faça isso. Nós temos uma postura educadora, uma postura de quem corrige o que está errado. E não é assim que você ajuda uma pessoa a construir um novo estilo de vida. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Eu acho assim, ó. Nós temos uma parte importante da solução do problema, tecnicamente falando. Nós, como profissionais de saúde, a Uhum. gente sabe o que a pessoa tem que comer, o que ela tem que fazer de exercício. Nós sabemos bem tecnicamente como essa pessoa tem que se alimentar para conseguir emagrecer, mas a gente não tem a menor ideia de como isso vai encaixar na vida dessa pessoa. Eu não Sim. posso impor, eu não posso fazer com que uma vida inteira encaixe numa dieta. Eu tenho que fazer essas coisas caminharem juntas. E para isso eu preciso ouvir, eu preciso negociar com o meu paciente, eu preciso ajudar a trabalhar a resistência que ele tem. E a gente não é treinado para isso, Rafa. O profissional de saúde, ele é prescritor, ele é educador. Você sabe que eu vou te contar uma experiência no início da minha carreira lá em 2005, assim que eu me formei. Um dos meus primeiros empregos não foi na área do esporte, foi na área da saúde pública. Eu gerenciei um restaurante popular por 3 anos em Porto Alegre. E uma cena assim que fala sobre isso, sobre entender o outro, ter empatia. A gente recebia moradores em situação de rua, então muitas vezes eu sentava no meio deles para entender aquele mundo, que é um mundo, graças a Deus, longe do nosso, né? Mas que Uhum. existe, está muito claro. E uma cena assim clássica minha, eu sentado comendo, e aí eu peguei o frango e tirei a pele dele e coloquei do lado que eu não ia comer. Aí o morador de situação de rua do meu lado perguntou: o senhor não vai comer essa pele? Ele pegou com a mão e tipo, comeu. Como é que eu vou dizer para ele que isso aumenta colesterol, que isso faz mal? Ele precisa se alimentar. Ele precisa, é Exato. que nem as histórias. Poxa, como essas pessoas na rua bebem álcool. Não é porque eles querem ficar bêbados, é porque eles sentem frio. É frio que Uhum. eles se aquecem com isso. Então, como é que a gente tem que. E aí que vem a questão que você falou da empatia, de se colocar no lugar dele. É claro que está errado o que ele faz. Mas também não dá para dizer que está errado, não dá para fazer isso. Olha o mundo que Sim. aquela pessoa vive. Você tem que se inserir naquele mundo para entender esse processo, né? Tem um livro muito bacana de um fisiculturista americano que chama Ganhar para Perder. Em inglês é Fat to Fit. E ele até virou um Ok. programa no Discovery. E aconteceu o seguinte: ele era muito bom em ajudar as pessoas que queriam ganhar massa muscular, mas ele era muito ruim para ajudar as pessoas que queriam emagrecer. Ele não conseguia de jeito nenhum engajar esses clientes. Aí até que chegou uma vez que um primo dele pediu para ele ajudá-lo, e o primo faltava no treino, chegava atrasado, e o cara era fisiculturista, então ele tem toda uma disciplina, né? Uma Uhum. rigoroso nos treinos, na alimentação. Aí chegou um dia, ele falou: não é possível, eu preciso entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu vou parar tudo que eu faço e durante 6 meses eu vou engordar. E quando você compra o livro dele, existe em português o livro dele, você vê as fotinhos dele engordando. Ele ganhou 30 quilos em 6 meses. Quando ele começou o processo, ele falava: gente, eu não vejo a hora de voltar a treinar. Eu não vejo a hora de começar a comer bem de novo. Conforme o tempo foi passando, ele foi se desconectando disso. E quando deram uns 6 meses que ele tinha que voltar no dia seguinte, ele sentado no sofá, ele escreve no livro: eu não conseguia sair daquele sofá. Eu não, pela primeira vez eu entendi, não era uma questão de preguiça, falta de vontade, você é tão difícil explicar, eu não tinha forças para sair daquele sofá. E O aí corpo não ele tinha, responde, parece, da impressão, né? e altera tudo, né? Todos os Sim. hormônios, quer dizer, a gente tem o hábito de dizer, né, exercício vicia, porque a gente vai ficando Uhum. viciado nessa endorfina. Eu tô aqui, é o segundo dia que eu não treino, eu vou ficar 3 dias, porque o lanche a gente está em estúdio gravando um monte de coisa, então eu já tô ficando incomodada de não fazer atividade física, mas você vai, ele foi parando e ele não podia voltar, ele se desconectou disso. Aí todo mundo incentivando ele no blog, ele foi voltando. E a partir de então, ele falou: hoje eu consigo entender e julgar menos, porque isso que você falou, né, de falar: não, ele não pode comer isso, ele não pode beber, nós julgamos muito o Sim. comportamento dos outros, e quando a gente faz isso, a gente cria separação, certo e errado. E aí fica difícil ajudar, né? A Sim. Kátia está falando aqui de aprender a escutar.
escutativa, a gente não sabe ouvir Uhum. o nosso paciente. A gente interrompe, a gente acaba a frase para ele. É aquela chave que a gente diz, né? Papai do céu deu uma boca e dois ouvidos, né? É, Fale menos e ouça mais. Se a gente tivesse assim, essa expertise sempre, nós conseguiríamos melhorar isso. Eu queria te dar dois relatos em cima das suas falas ótimas, Luciana. Primeiro é o seguinte, você falou de sofá e de anúncios. Eu vou fazer um convite também para as pessoas procurarem no YouTube. Tinha um anúncio da Reebok que chamava Escape do Sofá. Então era uma pessoa deitada e quando ele estava se levantar, o sofá puxava ele. Então era meio caricato. Mas o sofá, é. numa hora, estava batendo, socando ele, tentando fugir do sofá. Aquela coisa. Então existe. Então, na verdade, é um consciente coletivo, né? As pessoas têm essa dificuldade de sair do Sim, sofá. Tanto que existem campanhas de empresas mega como a Reebok que mostram pra você, cara, você precisa sair disso aí, você precisa sair dessa é, inércia. Só que, claro, existe também essas questões hormonais. Por exemplo, você falou de obesidade, o hormônio do crescimento ele diminui bastante com o obeso. Né? Então, tem outras variações que te geram esse metabolismo mais lento que dificultam a sair. Né? Então, acho que são coisas que a gente precisa trazer para quem está nos ouvindo. E um outro relato que eu queria te dar também sobre isso, uma vez eu fui dar uma palestra no interior do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Não sei se você já teve lá, uma cidade, aliás, sim, espetacular, né? linda. E aí a gente estava falando sobre obesidade, perda de peso, e eu fiquei muito feliz com o relato, porque a pessoa não teve vergonha. Ela levantou na plateia e falou, olha, professor, a situação aqui é a seguinte, eu fiz cirurgia bariátrica, e o meu manequim, ele era 48, e agora eu tô com o manequim 42, só que eu não consigo comprar 42. Eu vou na loja e eu compro 48, eu volto para casa e vejo que está errado. Porque você falou 5, 6 anos para o cérebro entender o processo. E ela falou Uhum, assim, assim, até para ajudar, acho que foi. Não teve uma vergonha, acho que foi um relato muito valioso, que aliás foi tão valioso que eu nunca mais esqueci. Né? Então você vê como é uhum. difícil até para o corpo entender, a cabeça da pessoa entender que ela tem que mudar até o próprio manequim. Né? Então esse comportamento Claro, realmente a gente tem que trabalhar isso. Né? porque é uma imagem corporal que precisa ser reconstruída, né? Desconstruída e reconstruída. E quando isso passa muito depressa, não dá tempo de desconstruir para reconstruir. E eu acho que muitas vezes a pessoa que. Porque eu falo muito isso, né? Quando eu dou aula para nutricionista, na minha pós-graduação de comportamento alimentar e coaching nutricional, eu falo assim: nós erramos porque nós abordamos a solução que a pessoa muitas vezes dá o problema e não o problema. Quer ver um exemplo? Pergunto assim: qual é o seu hábito de ingestão de bebida alcoólica? O paciente me fala, e todo dia quando eu chego em casa eu preciso de uma taça de vinho ou uma dose de uísque para relaxar, senão eu não durmo. Eu vou negociar a bebida com ele. Isso que eu sou treinada a fazer. Dá pra trocar, dá pra beber algo menos calórico, dá pra beber dia sim, dia não. Na verdade, eu tô dizendo, dá pra relaxar dia sim, dia não, né? Porque assim, se ele usa isso para relaxar, na verdade é a estratégia que ele está usando para lidar com a emoção. E a gente não olha para isso. Então, quando o paciente faz a cirurgia bariátrica, até foi curioso porque eu ia falar isso e alguém escreveu, né? Faz a cirurgia bariátrica, a pessoa ela começa a derreter o chocolate e beber o chocolate. Porque assim, ela não aprendeu a lidar com aquela emoção. E aí, Rafa, tem duas coisas diferentes. Nós não vamos fazer terapia se não é a nossa formação. Eu tenho bacharelado em esporte, nutrição, não sou psicóloga. Mas Ok. eu posso virar para essa pessoa que fala assim, todo dia quando eu chego em casa eu preciso de uma taça de vinho para relaxar, e chamá-la para uma reflexão do tipo, o que mais te relaxa além de beber? Sim. O que mais você pode usar como um conforto ou como uma forma de recompensa, além da comida ou da barra de chocolate? Ajudar a pessoa a ressignificar esses diálogos internos. E eu já ouvi cada coisa tão legal. Já ouvi paciente falando assim: ai, se eu chego em casa e saio para dar uma volta com o meu cachorro, parece que depois, quando eu volto, eu já sou outra pessoa. Ai, se eu chego em casa, tomo um banho, ligo uma música. Ajudar a pessoa a lidar com Sim. aquele cansaço que não usando só a bebida, mas nós somos treinados a olhar para a bebida. O problema é a bebida. Então vamos negociar a Aham. bebida, vamos fazer dia sim, dia não, Sim. vamos diluir, vamos... Entendeu? É ter um olhar Sim. um pouco mais amplo que existe um ser humano, como você falou ali, num contexto, com uma história de vida, com uma cultura, com uma criação. E tudo isso vai influenciar o comportamento que ele tem. O que ele recebeu, o histórico que ele recebeu. Você falou sobre assim, quando você vai na casa de um parente, né? Eu sou carioca, minha esposa é gaúcha. E os gaúchos aqui têm a questão italiana, né, de Uhum. comer, dessa quantidade. E logo eu cheguei na família da minha esposa, meu sogro, cara, era aquela coisa mesmo, né? Aqueles pratos maravilhosos, aquela quantidade enorme e deliciosa de alimentos.
Mas isso é cultural. Não dá pra É. falar, pô, sogrão, quebra um Não, galho, diminui isso aí. É cultural, é porque deles, se é da você não história, né? come, você não É. gosta deles, você Exatamente. despeita, né? A minha avó falava, não vai repetir a lasanha da vovó? Não gosta mais da vovó? Eu lembro, a minha mãe tá aí na Meus- live, ela pode confirmar. A minha avó falava, não gostou, não gosta mais da vovó, né? Então, assim, a Exatamente. gente precisa aprender a ajudar. Quer ver outra coisa que acontece muito? As É. porções em restaurantes no Brasil são muito grandes. A gente tem um padrão muito mais americanizado do que europeu em termos de Ah, tamanho de porção. e restaurante buffet, que é peso, eles põem pratos enormes, porque você come com os olhos, né? Exato. Eles pegam aqueles pratos enormes, quando é à la carte é um pratinho. Quando é peso, eles pegam os pratões para você se servir, né? Exatamente. Não, o que que o É, brasileiro pensa do francês quando ele vai lá? Vou passar fome. O francês come porção muito exatamente. pequenininha. A gente tem essa ideia. Por que que a gente tem essa ideia? Porque a gente tem um padrão muito americanizado. O americano, quando ele fala esse restaurante é bom, quer dizer que serve muita comida, não Uhum. necessariamente que tem qualidade. Quando eu falo para um paciente, olha, não tem problema quando você for no restaurante, come. Muitas vezes eles voltam falando assim: puxa, Lu, eu não queria mais, mas eu não podia jogar fora. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer: não jogue comida fora, tem tanta gente passando fome. Então, se eu Exatamente. não ajudo o meu paciente a ressignificar isso, eu sempre falo para ele, mas você não consegue separar aquilo que você acha que é o suficiente, o resto você embrulha? Ou você dá para alguém na rua que vier te pedir dinheiro, ou você usa de almoço no dia seguinte, porque não é da cultura do brasileiro, mas ele pode aprender a fazer isso. E muito É. paciente meu fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Sempre tem alguém no farol que me pede um dinheiro, eu não gosto de dar dinheiro, eu posso dar um prato de comida. Então, Perfeito. é isso que é o comportamento, é quando você vai além do ato final e você ajuda a pessoa a repensar e mudar esse mindset. Como é que eu lido com um prato muito grande? Como é que eu lido com cansaço? O que eu posso fazer para relaxar, além de beber? E você vai. E é muito curioso porque eu acho, e eu falo isso, que isso tinha que ser disciplina de graduação. Todos nós devíamos ter isso na graduação, porque comportamento humano, se eu estou lidando com comportamento, eu tenho que entender. Então, às vezes eu tenho gente que fala assim, eu sou nutricionista comportamental. Eu falo, parabéns, eu também, e todos nós somos. Porque se eu lido com comportamento, eu tenho que entender como é que uma pessoa cria hábito, como é que uma pessoa muda um hábito, como é que uma pessoa, quais são os gatilhos que uma pessoa tem para ter um comportamento e como é que eu posso ajudá-la com esse gatilho a criar um comportamento diferente. Todo mundo tinha que saber isso, tinha que estar na graduação, na verdade, né? Muitas vezes a gente fala até em sala de aula, né, que nós temos que se adequar ao cliente, não os clientes se adequar à nossa dieta. Você tem Sim, que chegar e entender a vida dele. Cara, eu como uma vez por dia, ok. Mas vamos tentar entender o porquê de comer uma vez ao dia. Será que a gente pode melhorar isso? Vamos comer duas, então. Se aumentou de um para dois, o aumento foi de 100%. Olha o ganho que você teve já. Já foi, exato. né? Ah, mas tem que ser 6 por dia. Por que isso? Né? Então, eu acho que a grande fala é que a gente ter um pouco mais de empatia, né? Conhecer um pouco mais É. a vida e como a pessoa reage. E dentro dessas reações, Luciana, aí seguindo um pouquinho para os nossos dias atuais, Uhum. como é que a gente está lidando com isso? Comportamento, alimento, comida, isolados da forma que a gente está. Essa pandemia está mexendo, pelo seu ponto de vista, está mexendo tanto com o nosso sistema nervoso central, com o nosso cérebro, com nossas sinapses, mas está mexendo com a comida também? Tá, tá sim, Rafa, eu acho assim, são várias questões envolvidas aí e no meio do ano passado saiu um artigo muito legal mostrando quais os fatores que estavam levando ao aumento de transtornos alimentares durante a pandemia, né? E aí o artigo mostra que a gente teve um aumento de fatores de risco para desordens alimentares, que é a questão do distanciamento, do isolamento social, uma ruptura das nossas rotinas diárias, dos nossos horários, um prejuízo na prática de atividade física e na qualidade do sono. Mais de Uhum, 65% das pessoas relatam que estão ou dormindo muito ou dormindo muito pouco, né? Ele também fala que a exposição à mídia tem sido prejudicial porque ok. a mídia tem compartilhado muitas notícias ruins em Ruins. relação à questão da Covid no mundo, então era uma coisa Sim. trágica. Eu peguei muito paciente que regrediu muito e que não conseguia dormir porque assistiu o Jornal da Noite. Foi a primeira regrinha que a gente criou. Eu falei, que tal você se informar até a hora do almoço? E depois Uhum. à tarde você não vê mais notícia. Vai ver filme, vai ver série, assista outra Boa. coisa antes de dormir. Então, e fora isso, medo. Medo de ficar doente, medo de perder alguém querido, o medo Uhum. do contágio, o medo da economia.
o que será que vai acontecer, muita gente tendo dificuldade de se manter financeiramente. Então, tudo isso, ele fala que favoreceu o transtorno alimentar. E que, por outro lado, a gente teve uma redução de fatores protetores, como, por exemplo, acesso ao sistema de saúde. Quem pode não vai fazer exame, não faz check-up, não vai no médico agora. Tá todo Sim. mundo evitando e se E, distanciando desse e eles cuidado. estão nos orientando, né? Se você não tem nada, fica em casa. Eles Exato. estão dizendo, senhores, você vai vir aqui só para ver como é que tá. Fica em casa, pelo amor de Deus, né? Não vai Exatamente. fazer check-up, não é a hora. Além disso, ele fala, regular as emoções é mais difícil quando a gente está isolado e distanciado dos amigos e das pessoas Uhum. familiares, das pessoas próximas, né? E você acha que tem uma questão também epigenética aqui, Luciana? Porque pelo o ponto de vista é o seguinte, nós somos um povo muito mais caloroso, assim. A gente Uhum, abraça, a gente beija, a gente cumprimenta. Em comparação aos outros povos, são mais, sim. né, mais nobres, mais separados, não sei se é o termo correto. Isso também influenciou. Né? Nós somos um povo latino que dizem que a gente se abraça, a gente se cumprimenta, a gente se fala, e isso a gente se perdeu. Perdeu muito, perdeu tudo, na É, verdade, né? E eu acho que isso eu, também teve consequências nesse comportamento. E uma outra questão que eu queria também te impacto trazer. maior, acho, né? Para esse Isso, tipo é de boa, cultura, o exatamente. impacto acho que foi maior desse distanciamento, né? Porque, por exemplo, as pessoas falam assim, poxa, lá em Wuhan, onde iniciou a Covid, já está 10 meses, 11 meses sem casos. Mas eles têm esse processo de higienização, de máscaras, nossa, desde a década de 70. Né? O Japão, o Oriente, a China, Uhum, eles fazem isso desde a década de 70. Né? Eu brinco, não vamos, a gente não precisa dizer a nossa idade aqui, mas tinha aqueles filmes antigos, Spectroman, Ultraman, eu me lembro claramente disso, porque a abertura deles falava sobre a poluição naquela época, na década de 70, e as pessoas já de máscara, em década de 70. Então, para eles é, não foi diferente, é só se mantiveram no que eles já faziam. Então, e por isso que para a gente está sendo muitas vezes muito difícil, né? A gente não tem essa cultura. sim, E outra questão que eu não. também queria te trazer, aqui na UFMG, uma professora fez uma pesquisa que, como você falou, de mídia, de televisão, e desses deliveries, né? Mais de 70% são de comidas ultraprocessadas, fritas, não tem alimentos saudáveis, assim, não é tão fácil de encontrar, que também estão prejudicando esses resultados, né? É, eu acho que a gente entra num ponto também aí que é o seguinte: tem dois fatores importantes que influenciam isso. A nossa piora da qualidade do sono. Então, você vê crianças que não precisam mais acordar cedo, ficaram com o relógio biológico completamente alterado, porque assiste a aula na hora que quer, porque a aula é gravada. E essa desregulação do nosso Sim. relógio biológico, enquanto que começa muitas vezes pela quantidade de horas de sono, ela altera o relógio biológico de vários dos nossos órgãos e ela altera a secreção de leptina, a secreção de grelina, hormônios que influenciam fome e saciedade, e a nossa busca aumenta por alimentos mais energeticamente, com uma densidade energética maior. A gente tem menos motivação de ter uma alimentação saudável e a gente tem mais facilidade de buscar alimentos que são mais densos energeticamente, porque isso é uma questão que é fisiológica, hormonal, e não é difícil entender isso. Tem um estudo que fez a privação de sono durante uma semana com um grupo de pessoas, e em seguida essas pessoas faziam escolhas que levavam ao aumento de cerca de 500 calorias a mais consumidas num período dos próximos 7 dias, porque nós fazemos isso. Quando você tem uma noite mal dormida, 2 ou 3, no outro dia você fica mais permissivo, você Sim, não, né? Você quer um sim, alimento que te dê um prêmio, que seja uma recompensa. sim. A gente olha o cardápio de uma outra forma. Então, essa é uma razão, que são as Tá. questões hormonais. E a outra é que não sobrou muita coisa para a gente fazer. Só sobrou comer e Muitos beber. prazeres, né? Nossos lazeres, os nossos Foram hobbies, as nossas privados. distrações, as nossas viagens, tudo acabou. Então, Tudo. se só me sobrou pedir comida, eu não vou ligar para pedir um prato de salada, desculpa. Sim. Sabe? Então, eu acho que junta essas duas questões, uma questão hormonal e fisiológica e uma questão do comportamento. E um dos desafios, por exemplo, que eu tive com os meus pacientes ao longo desse período foi ajudá-los a buscar outros hobbies. Que outras coisas você pode fazer? Porque para algumas pessoas, cozinhar era hobby, virou obrigação. Uhum. Porque a gente ficou sem ajuda, eu cozinhava no final de semana, agora todo dia eu tenho que estar na cozinha fazendo almoço e Sim. jantar, e ainda com criança, Uhum. estudando em casa, com aquela É. coisa de internet, tentando administrar aquela energia acumulada. Da hora de comer, você vai se privar?
Então, você Sim. percebe como tem uma questão também difícil de regular nessa situação toda? Eu vou te dizer assim, o meu exemplo, eu vou confessar para o meu exemplo de casa. Eu tenho duas filhas, uma de 2 e uma de 7 meses. Você imagina, então, a gente já tem uma privação de sono fisiológica aqui pela criança. O seu AF resumiu na minha. É mais ou menos o seu AF, é o que eu penso, entendeu? Então, muitas vezes a É, gente tem essa dificuldade. Claro, é difícil a gente fazer uma alimentação. Muitas vezes, muitas vezes eu vou confessar para você, eu não tenho paciência para fazer comida, porque é muito cansativo. Eu sei que quem claro, acorda. É desgastante para mim, para minha esposa e para todo mundo, né? Então, a gente está vendo isso. Por exemplo, tem uma menina aqui perguntando para a gente. Graças a Deus não é o nosso caso, mas, por exemplo, o número de pacientes com depressão, crise de sim, ansiedade, isso está aumentando. Tem recomendação está nutricional para aumentando. isso? A gente pode pensar em algumas estratégias para isso? Muito difícil, porque na verdade, de novo, se eu olho para o alimento, eu estou olhando para a estratégia, para a solução que a pessoa está usando para lidar com aquela emoção. Eu preciso ajudá-lo a pensar em estratégias para melhorar a ansiedade. Então, por exemplo, muitos dos meus pacientes começaram a meditar durante esse período, começaram a, no final do dia, tentar ouvir uma música. Eu tenho paciente que gosta de tocar algum instrumento, então a Boa. gente precisa ajudá-los a buscar estratégias para fazer essa gestão do nosso lado emocional. Procurar outros prazeres que eles, de repente, nem tinham antes e descobriram prazeres novos, isso? Exato, exato. Então, tentar achar outras coisas para fazer e buscar gerenciamento. Eu tenho muito paciente que foi para terapia nesse momento de pandemia, porque não estava dando conta de lidar com esse estresse. Então, essa gestão, na verdade, a comida, ela entra aí como uma solução que ele tem para aquele problema. Então, como é que ele consegue, a gente consegue contribuir de alguma forma para ajudá-lo a fazer o gerenciamento desse estado emocional? Mas não tem nenhum alimento que vai tirá-lo disso, ou que vai impedi-lo de se sentir assim. Que sempre vem na cabeça, as pessoas falam, até a minha aluna mandou mensagem, pediu para ela mandou para a gente falar aqui na nossa conversa, o É, clássico triptofano, vamos dar triptofano para é. essas pessoas. Não é a solução real, assim, como você está dizendo. Isso é uma coisa imediatista, mas a gente não vai resolver todos os problemas entupindo essa pessoa de Não, triptofano, né? não. O que a gente precisa é tentar ajudá-la a criar, por exemplo, rotinas para fazer uma higiene do sono, para ela conseguir dormir um pouco melhor. Criar estratégias, como você falou, buscar hobbies, outras coisas que ela possa fazer para ela conseguir se distrair. Tentar manter o máximo que possível dentro das condições uma rotina de exercício, porque a gente tem lá o famoso Big Seven, vamos ver se eu vou lembrar o 7, que um pesquisador de Yale fala que são as 7 áreas que a gente tem que focar para fazer um gerenciamento do nosso estado emocional. Uhum. Sono, que um monte de gente ficou prejudicada, então, Sim. como é que eu melhoro esse sono? Vários pacientes, a gente criou a seguinte regra: 9h30 toca o relógio para começar a parar de fazer o que está fazendo, dali 15, 20 minutos toca mais uma vez para você ir desacelerando, e 10 horas põe o celular para o lado, porque como a gente perdeu aquela separação física entre lugar de trabalho, lugar de casa, Sim. lugar de refeição, lugar de lazer, tudo, academia, tudo virou a nossa sala A mesma de coisa. estar. Sim, Então, exatamente. então tá difícil, a gente precisa ajudá-los a criar regras para ir tentando reestabelecer uma rotina. Então, o sono, a alimentação, a atividade física, hobbies, que foi outra coisa que a gente ficou aí muito, né, limitado nessa situação. Então, a E gente não muitas podia vezes cinema, teatro. Exato. E muitas vezes as pessoas estão pegando hobbies, indo para o celular, para a internet, que é um hobby muitas vezes super prejudicial, né? Que é uma Porque coisa que ela deixa fica ali muito ligado. conectada, né? Exatamente. Do Fica meio que mesmo full jeito. time conectado, exatamente. Fica Você full falou time essas questões do conectada. celular, eu aqui em casa, tento fazer essa rotina, até porque o meu sono é um pouco mais complicado devido às meninas, né? Meu celular entra no modo avião, é modo avião mesmo, eu boto ali o horário que eu consigo terminar minhas Isso. responsabilidades, né? Porque aí que cada um tem, voltamos a comportamentos, cada um tem a sua história. Uhum. Né? Durante o Uhum. dia, fora as minhas responsabilidades de horário da UFMG, eu consigo produzir bem à noite, quando as meninas estão dormindo. Né? Então, como é que vai Sim. estar essa higiene do sono? Bom, preciso organizar minha higiene do sono, mas também com as minhas funções de trabalho. Como é que estão os nossos pacientes nesse quesito, né? Eles estão conseguindo usar aquele horário clássico comercial, 8 às 18, para trabalhar? Ou por estar em casa, com crianças em casa, as coisas estão mudando também, né? Então tem muita coisa que está complicando a questão alimentar, né? Pois é, e não dá para a gente ser simplista e querer só prescrever uma dieta numa situação como essa. A gente precisa ajudar a Sim. entrar na rotina da pessoa, né? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai chegava do trabalho, ele trabalhava no Banco do Brasil,
Eu lembro quando ele chegava em casa, ele voltava de ônibus, ele chegava em casa, ele chegou em casa, mas assim, raramente tocava o telefone para alguém falar alguma coisa de trabalho. Não Uhum. tinha celular, você saía do Exato. banco, chegava em casa, acabava. Era encerrado e começava no outro dia quando você entrava no banco de novo. Hoje não existe isso. Já não Uhum. existia e piorou com o Covid, porque com essa coisa da gente fazer tudo online, tudo de casa, realmente não tem mais limite entre Uhum. trabalho, lazer, é isso que você falou. E ao mesmo tempo, quem tem criança, e, por exemplo, em fase escolar, eu vejo muitos dos meus pacientes com dificuldade de ajudar a criança a manter o foco, manter a atenção. Como é que você faz com uma criança de 7 anos que está sentada 4 horas na frente do computador? E até quando isso é benéfico para a criança, né? Ficar 4 horas na frente desse Exato, computador. Até onde isso vai ser benéfico? O que a gente vai, que preço que a gente vai pagar lá na frente para exato. né, essas situações? Por exemplo, falando de lá na frente, Luciana, também deu uma roubadinha lá nos seus stories. Você falou sobre as relações de doenças crônicas. A Uhum, 2050 a gente pode ter números mais alarmantes. Você acha, uhum, na verdade a minha pergunta é a seguinte, esse número de 2050 que você lê, que você pesquisou, uhum. já tinha Covid dentro desse cálculo ou você acha que a gente pode encurtar isso? A Covid Não, pode trazer mais para próximo, esse é. 2050, de repente 2040, um pouquinho menos. Você acha que o grau a gravidade do que nós estamos tendo pode reverberar em resultados tão ruins assim, em piorar todos os nossos Ai, parâmetros? eu não tenho dúvidas de que a gente vai colher durante muitos anos os frutos desse período que a gente está vivendo agora. Uhum. Não só na questão de hábitos, mas em questões emocionais também. De distanciamento, eu acho que para as crianças, por exemplo, essa coisa de não ter o convívio, não ter a troca, não ter. Eu acho que isso tudo lá na frente também vai impactar. Aqui em São Paulo, a gente estava com uma dificuldade enorme porque os pais estavam fazendo a maior campanha nas escolas para as escolas não fecharem. Os pais falaram, pelo amor Sim. de Deus, mantém. Aí alguém, não sei nem quem foi, entrou na justiça e a justiça determinou o fechamento das escolas, porque as escolas, os pais falaram, essas crianças precisam gastar energia, eles precisam voltar a encontrar os colegas, a fazer um esporte, a sair de casa. Mas enfim, então acho que isso vai impactar. E essa questão das doenças crônicas tem dois aspectos importantes aí. Um são os nossos hábitos e o nosso estilo de vida que está piorando com o passar dos anos, porque nós temos uma vida cada vez mais confortável e sedentária, comparado, por exemplo, com os nossos pais, com os nossos avós, que muitas vezes vinham da fazenda ou que trabalhavam com um trabalho muito mais manual, se deslocavam muito mais, tinham um gasto energético muito maior. O Lancha brinca que quando ele era criança tinha um telefone na casa que ficava no corredor. Então, quando o telefone tocava, você tinha que sair correndo para baixar a Ué. televisão e sair correndo para ir no corredor pegar o Não, tem que telefone. baixar a televisão porque não tinha controle. Você vai à televisão Não! baixar, Eu exatamente. E tinha uma depois TV você. que fazia tec, tec, É. tec, tec, tec na hora de girar. E agora você não precisa você falar alô. Dependendo de quão automatizada é a sua casa, a TV abaixa e o Pô, telefone entra. Ou senão, no pior das hipóteses, são dois controles. Então, tem um estudo muito legal do Martinez, que é um pesquisador espanhol, que é de 2000, já é antigo, e ele mostra naquela época que o gasto calórico das crianças tinha reduzido cerca de 500 calorias dia, comparado com as crianças da década de 70. É quase 50% do que elas precisam imagina. porque elas Exatamente. não brincam, né? Tinha brincadeira de rua, não tinham tantos eletrônicos, então é uma vida que está levando a gente tem hábitos que são menos saudáveis, por outro lado, mais acesso à alimentação, não tem, né? Hoje a gente tem tudo na porta de Sim. casa, com muito menos esforço, até o táxi, você pede o Uber ali, você não mexe um desses, você não nem estica o braço mais na rua para pedir o Não, não táxi. precisa nem. Uhum. Não precisa mais. Então tem essa modernização que não vai voltar. Imagina lavar roupa. Ele mostra nesse estudo que quando você compara o gasto calórico para lavar uma certa quantidade de roupa à mão versus lavar na máquina, a mão a pessoa gastava 1.000 calorias a mais do que lavar a É mesma mais. quantidade de roupa na máquina. Só que a gente não vai voltar a lavar roupa no tanque, vamos combinar? Nem pensar. Não, nem Nem pensar. pensar. Então a gente precisa dar um jeito de acertar isso. E os estudos mostram que quando você faz 1 hora de exercício no dia aeróbio, você volta a ser um sedentário da década de 70. Então tem essa questão toda que está levando a gente a uma vida mais com hábitos piores nesse sentido, ou mais sedentário, não vou dizer pior ou melhor, mas é mais sedentário. Sim. E por outro lado, a gente está vivendo mais, então nós temos mais tempo para sofrer as consequências do nosso estilo de vida, dos hábitos que a gente está levando. Que a gente Então, está vivendo mais à custa de fármacos, né?
e não Sim, as a gente custas de estava qualidade de dizendo. vida. A gente está Não, a gente tá recebendo muitas drogas durante. Gente, você trabalha com comportamento, sabe muito mais que eu, sem a menor sombra de dúvidas. A gente está vendo adolescentes tomando tarja preta, Rivotril, medicações, porque meu filho é ansioso, tem 14 anos e é ansioso, aí toma medicação. Por que isso, né? Por que a gente chegou nesse nível de medicar uma criança de 12, 13 anos às custas de nada? Às custas de que ele é um adolescente que precisa jogar é, basquete, jogar bola, né? eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, eu acho que a gente está vivendo mais porque a medicina evoluiu, então Uhum, o que matava antes hoje já não mata. Né? Uma pessoa, por exemplo, com HIV, ela vive ela, uma vida inteira com HIV. A claro. medicina evoluiu a ponto de que, né? Então, nós temos muito mais exames preventivos. Então, por exemplo, tem muitos tipos de câncer que são diagnosticados muito no início e a gente tem tratamento para isso. Então, tem toda uma medicina que está trabalhando e isso faz com que eu não morra do câncer, mas eu vou ter que suportar mais anos o meu estilo de vida, que se não for saudável, vai desencadear as doenças crônicas não transmissíveis que matam 80% Perfeito. das pessoas no mundo. Por outro lado, eu acho essa questão do medicamento, eu acho que isso é muito cultural. Eu acho que, e é engraçado isso, porque quando os professores franceses vieram para o Brasil, foi muito curioso, porque eles viam, aqui em São Paulo, era assim, uma farmácia em cada esquina. Nossa, mas isso E, é e eu, Brasil. e eu tive uma professora do Peru também, de espanhol, e ela falava, gente, vocês se medicam muito, qualquer coisa vocês tomam um remédio, no Peru não é assim. Então tem uma questão da nossa cultura, que eu Tem. acho que a gente né, é mais assim, suscetível e favorável ao uso de medicamentos. E também tem uma questão de que muitas vezes é mais fácil. Outro dia eu li no final do ano, eu li uma entrevista do Nizam Guainais, fundador da África, né, daquela agência de publicidade, acho que foi no dia 23 de dezembro que saiu no jornal. E ele falou isso, ele falou assim, o psiquiatra que me curou foi o psiquiatra que virou para mim e falou assim, menos remédio, mais esporte. Tira o Isso é remédio, boa. vai fazer esporte. Só que Boa. eu acho que isso não é a postura da maior parte dos profissionais. Eu vejo, por exemplo, paciente meu que o colesterol está de repente um pouquinho mais alto, ele vai no cardiologista, muitas vezes o cardiologista já prescreve um medicamento. Mas, Luciana, desculpa te interromper Não rapidamente, eu pode lembro falar. claramente. O livro do Harrison, que é um livro clássico de medicina interna, eu acho que só na 17ª, 18ª edição que eles botaram exercício físico como estratégia para diabéticos. Se for lá nos anteriores, no 15º, era só medicação. Então também É, existe um cunho histórico aí. Eles demoraram 17 edições para botar ela, poxa, faz exercício, que a captação de glicose não vai precisar de insulina, vai claro. via cálcio, GLUT4. E eles Uhum, não quiseram. Por que demoraram tanto para mostrar isso, né? é. Então, Mas é verdade, tem até o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele tem até uma campanha, né? Que ele fala exercise is medicine, ele fala que traduzindo para o português, exercício é remédio, né? Porque uhum, medicina é remédio. Então, uhum. eles têm uma campanha que eles tentam mesmo pregar isso. E sabe que eu acho que nesse sentido, essa questão da Covid trouxe um pouco mais essa conscientização? Porque o fato de pessoas que são ativas, que têm um peso corporal mais adequado, uma alimentação mais saudável, a rotina regular de muitos anos de exercício, ficarem mais distantes de grupo de risco, estimulou um pouco as pessoas a olharem um pouco para isso também. Então, eu lembro que eu atendo um paciente que tem 86, 87 anos e ele está super bem. E ele falou: Nossa, eu não tenho medo, eu estou bem. Eu falo, mas isso é fruto desses 80 anos que você se dedica à prática regular de atividade física e uma alimentação saudável. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais essa conscientização, talvez a começar pelos profissionais de saúde, né? Exatamente. Porque muitas vezes, para a gente já ir se caminhando para o nosso término aqui, Luciana, eu dou o mesmo exemplo da questão histórica aqui do sul do país. Você vai no interior do estado do Rio Grande do Sul, Veranópolis, que é classicamente questão da longevidade, as pessoas não têm uma alimentação como a gente julga saudável. E essa que é a provocação. Eu fui lá ver, eu tenho uma cena clássica da cidade natal do meu sogro, deles comendo linguiça defumada. A linguiça defumada é uma linguiça pendurada no teto e a fumaça subindo. Só que as pessoas que Uhum. moram lá têm 95 anos, 98, 102, 103. Só que eles fazem massa na mão, acordam 5 É horas da manhã isso. para capinar, a comida vem do fundo do quintal deles, e eles comem banha de porco feliz e contente, que se fosse pensar numa cidade grande, eu ia pensar, nossa. Mas então tem muita coisa para a gente discutir. Realmente É, a nutrição tem um papel fundamental em tudo isso.
e entender as pessoas que moram em Cotiporã, que moram em São Paulo, que moram em Belo Horizonte, que moram no Rio, são pessoas diferentes nutricionalmente falando e de forma comportamental também, né? E não fazer essas extrapolações, né? Eu tô cansada um pouco disso. Às vezes as pessoas falam isso, né? Ah, banha é mais saudável porque a minha avó cozinhava na banha e ela morreu com não sei quantos anos. Mas é exatamente isso que você falou. Mas como é que era o estilo de vida da sua avó? A minha mãe, quando era criança, eles preservavam, ela morou no interior, eles preservavam a comida na banha, porque não tinha geladeira. Exato. Mas era um outro estilo de vida por inteiro. Não dá para eu pegar a sua banha e trazer para essa minha vida Até confortávelzinha porque aqui a que eu banha tenho deles era direto do hoje. porco, né? Era não era industrial essa banha. Ele Exato. tirava a banha na hora, igual, né? Não tinha É nenhum tipo de indústria muito no meio do caminho. complicado. É Exatamente. muito complicado. E de novo, né, aquela coisa de, então, é como se sempre a gente estivesse em busca de algo mágico, né? Então, a Uhum, banha que é ótima para cozinhar, então é a frutose da fruta que dá problema de glicemia, sim, de diabetes. E, sim. e aí você fala, gente, então é o leite que é inflamatório. Para! Eu É. sempre falo isso, não tem uma coisa, um alimento que seja bom ou ruim fora de um contexto, fora de um, né, de uma situação como um todo. Não dá pra gente comparar. Ah, o Bruno tá falando que o porco era diferente. Eu lembro que as primas da minha mãe, que eram minhas primas de sei lá o que grau, elas corriam atrás do porco para pegar o porco, entendeu? Não era assim, essa moleza que você vai no Sim, supermercado e pega o tablete de banha para exatamente. cozinhar. Era É, outra é história, outra né? pegada, né? Outra situação, né? É que a gente só pega a banha de porco é boa, só pegava esse contexto, tira esse contexto lá e traz pra cá, mas não pega toda aquela história que tu vai trazer pra cá, né? Ah, Exato. né? Então eu acho que é isso que a gente tem que trazer, mudança, como as pessoas estão falando aqui, meio ambiente é diferente. Né? Só pra gente começar a Sim, terminar, tudo. por exemplo, as pessoas falam a dieta do Mediterrâneo é a melhor do mundo. Mas de repente ela é boa lá no Mediterrâneo, né? Que aliás, olhar para o Mediterrâneo é um espetáculo, já começa por aí. É, Você já está começa por aí. sentado, já começa por aí. Você está olhando para o Mediterrâneo, isso já é um espetáculo para você, para a sua saúde. E Já trazer, traz né? uma Então, paz pô, interior, né? Menos completa. Então, ansiedade, menos exatamente. angústia. Então a gente tem que trazer as coisas para a nossa realidade. Luciano, eu Exato. já te agradecendo imensamente o seu aceite. Eu só queria trazer assim para a gente terminar e começar a despedir de todos. Eu queria que você fizesse uma reflexão e uma provocação, assim. Como eu te disse, eu tenho uma filha de 7 meses, a Naomi, que é a minha boneca. Ah, O que querida. que ela vai ouvir? O que que ela vai ouvir? O que que você acha que ela vai ouvir quando tiver 20 anos de idade sobre o que ela... Ela nasceu no furacão. Ela nasceu agora, ela tem 7 meses, ela nasceu no furacão da Claro, Covid-19. nasceu no meio do. Cara, o que que você acha que ela vai ouvir daqui a 20 anos? Você imagina o que que a gente vai falar para essas crianças? O que que a gente vai falar? Cara, você nasceu aquele ano foi 3 pontinhos. O que que a gente vai dizer para elas? Você tem uma ideia disso? Só para a gente refletir, provocar e começar a se despedir do que a gente está com as pessoas? Difícil, né? Porque é uma coisa tão fora de prognóstico, expectativa e planejamento, né? Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que você nasceu num ano que não foi pensado e previsto por ninguém, e foi um ano onde o mundo teve que se adaptar frente a algo muito maior, muito mais forte. Sim, E a gente, o Lancha falou muito, ainda fala isso, falava muito isso no começo, foi um ano, e ainda está sendo, mas um ano de travessia, né? De tentar chegar do sim. outro lado e pôr a mão na borda. Depois você vê o que vai acontecer, né? Mas tentar pôr a cabeça para fora para respirar. Então foi um ano onde ninguém fez aquilo que planejou, Sim. ninguém, em absoluto, todo mundo teve que se adaptar. As pessoas mais resilientes se adaptaram mais facilmente Uhum. e as pessoas mais rígidas, né, tiveram mais dificuldade. Agora eu penso também, porque para e pensa, não é a primeira vez que a gente passa um desafio assim. Lembra da Não, gripe espanhola? claro que não. Lembra Primeira da Guerra, questão Segunda da Guerra, a gente não passou por guerra? isso, mas claro, sem Eu dúvida. falo isso pro Lanche, eu falo assim, você imagina, a gente está confinado dentro de um lugar onde a gente tem conforto, a gente tem Uhum. comida, a gente tem internet. Você Exato. imagina na guerra que o povo ficava confinado embaixo lá no Em sótão, bunker, né? Ficava em bunker, em bunker, escondido. Claro. ouvindo bomba explodir Sim. do lado de fora, sem Sem saber se as pessoas internet, eu não estavam podia falar com vivas ou ninguém. mortas. É, Olha, eu não servia para nascer nessa época. não, Independente de viver ou não a guerra, mas, mas assim, mas teve um gente, vídeo rolando, esses vídeos virais de WhatsApp, que um espanhol dizendo isso, gente, vocês estão reclamando de colocar máscara. Eu passei pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, gripe não sei o quê, parará. eu vi, Cara, reavalia. eu vi. Vocês não estão tão mal assim. É ruim, é É, péssimo. Tem pessoas morrendo, tá claro. trágico.
Mas a gente consegue sobreviver, sem dúvida nenhuma. Mas essa fala e escutar pessoas que passaram por isso, eu acho que não tem a finalidade de diminuir o sofrimento que as pessoas estão vivendo agora, mas tem a finalidade de trazer perspectiva. Ótimo. Porque a gente Boa. vai perdendo a perspectiva e o negócio vai crescendo de uma forma que, de repente, você precisa conseguir recuperar a perspectiva, tomar distância de novo. Não para minimizar o sofrimento ou desvalorizar ou desmerecer, como você falou. A situação está difícil para todo mundo, mas a gente não pode perder a noção de perspectiva. Boa, boa, boa. É isso aí, fechamos. Luciana, Obrigada, brigadaço Rafa. Adorei o eu que convite. agradeço. Super obrigada, Pô, viu? voou, eu vi que no que nós combinamos estourou o tempo, Eu não porque tô nem foi, com o relógio. Eu nem vi cara, o que a gente fluiu combinou e eu nem numa vi que horas paz. são. Que bom, Mas eu adorei a conversa, muito obrigado. Espero que tenhamos outras que oportunidades. ótimo. Né? O seu maridão também é uma fera, que faz uma parceria comigo lá nas minhas disciplinas da FMG. Então, eu estou muito feliz de estar próximo a vocês dois. E estamos juntos nessa caminhada, nessa trilhagem aí da saúde, da vida, de coisas boas, né? Que a gente sempre tem que trazer para todo mundo, né? Tá bom? Beijo grande, cuidem-se. Sem dúvida, Rafa. Muito obrigada. Um beijo, boa noite para vocês. Cuidar Beijo. das Amém. meninas. Tchau, tchau. Tchau, Cuidarei sim. tchau. Tchau, tchau. Tchau.